Paz seja contigo, sejam bem-vindos a mais um podcast da OMC. E hoje estamos aqui com o pastor Ronaldo, presidente da Capelania OMC. Paz seja contigo, pastor Ronaldo. Paz seja contigo, pastora Glória, paz seja contigo a todos aqueles que nos assistem. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e seja bem-vindo a mais um podcast da OMC. Eu quero aproveitar já este momento para convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Clica no sininho e também deixa o seu like e também nos siga nas outras redes sociais como TikTok e Instagram. Que Deus abençoe você e vamos hoje falar muito sobre capelania, pastora Glória. Pastor Ronaldo, hoje, como o senhor falou, nós vamos falar muito sobre capelania e vamos tirar dúvidas de muitas pessoas que estão entrando em contato conosco para saber sobre a capelania. Então, eu gostaria de saber o que é a Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos e quanto tempo ela existe? A Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, ela é uma capelania internacional e interdenominacional registrada nos órgãos competentes. E nós já existimos desde 2008 e temos capelães em todo o Brasil, como também no exterior, como Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Paraguai e também outros países. E nós exercemos a capelania em todos esses lugares e com excelência, pastora Glória. E qual é a missão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos? A missão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos é abrir portas para que o evangelho seja pregado nos hospitais e nos presídios. Existe uma guerra que ninguém menciona, não sai nas redes sociais, não sai nas TVs, nos jornais, mas é uma guerra oculta dentro dos hospitais e também alguns presídios, aonde pessoas que são de outras religiões não querem abrir portas para que o evangelho seja pregado naquele lugar. Então, a missão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos é abrir portas para que o evangelho seja pregado e o maior número de almas possível sejam ganhas para o Senhor Jesus. E o que é um capelão ou capelã? Um capelão, segundo a lei, é um ministro religioso autorizado por lei a prestar assistência religiosa nos hospitais, nos presídios e também outras organizações, inclusive capelas também militares. Então, o capelão, ele tem essa autoridade legalizada para poder pregar o evangelho nesses lugares. E quais são as funções de um capelão? A função de um capelão é evangelizar, ganhar almas, pregar o evangelho do Senhor Jesus, cumprir o que está escrito em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Deus não chamou você para ficar parado em quatro paredes, apenas ouvindo a palavra do Senhor e cantando louvores para o Senhor. Congregar é também bíblico, como o apóstolo Paulo disse, não deixai de congregar como é o costume de alguns. Mas nós, como cristãos, devemos cumprir o que está escrito em Marcos capítulo 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A igreja, ela tem que sair das quatro paredes e ir pregar o evangelho. Este é o objetivo e o trabalho do capelão, pregar o evangelho aonde ninguém quer ir. E ele vai lá e ministra a palavra do Senhor para o enfermo e também para aquele que está preso. E quem pode se tornar um capelão? Quem pode se tornar um capelão são homens ou mulheres que creem no Senhor Jesus Cristo e desejam ganhar almas. Não importa se você é um diácono, se você é um líder de célula, se você é um pastor, se você é um membro na sua igreja e não exerce outros cargos, outras funções na sua igreja, mas você tem o desejo no seu coração de ganhar almas. Você tem o desejo de evangelizar. Deus colocou isso no seu coração porque, na verdade, isso está no coração de todas as pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. O desejo de ganhar almas. Então, você pode sim se tornar um capelão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Você vai receber a sua credencial e você vai ter acesso a esses lugares, nos hospitais, nos presídios, também asilos,
capelas militares, e você vai poder pregar o evangelho nesses lugares, evangelizando as pessoas no momento difícil da vida delas que elas mais precisam. Então, são homens e mulheres, não só homem. Homens e mulheres podem fazer o curso de capelania. Sabemos que algumas denominações proíbem mulheres de pregar, mas quero dizer a vocês que isto não é bíblico. A mulher pode sim pregar o evangelho, ela pode também ser uma ganhadora de alma. E a partir de qual idade que pode se tornar um capelão? A partir dos 18 anos, ou seja, o homem a partir de 18 anos, e a mulher também, né, tem que ser maior de idade, pode se tornar um capelão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos fazendo o nosso curso de capelania. E o que a pessoa aprende ao fazer o curso de capelania? O curso de capelania, ele não vai fornecer para você um ensino teológico. Isso aí você já tem. Ele vai fornecer para você códigos de conduta para você agir nos hospitais e nos presídios, porque o seu direito, ele revela também o seu dever. Ou seja, você tem um direito e você tem o dever a cumprir. Não é tudo que você pode fazer dentro de um hospital e no presídio. Existem regras a serem cumpridas. E o meu direito termina onde o seu começa. É assim que funciona. Então você vai aprender na capelania como se proceder corretamente dentro dos hospitais e dentro dos presídios para poder fazer evangelização. Amém? Não é de qualquer jeito como as pessoas pensam. Existem regras que devem ser respeitadas e isso você vai aprender no curso de capelania. Pastor Ronaldo, quais são os tipos de curso que a OMCE ela oferece na área da capelania? A Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, ela oferece 2 tipos de curso. O curso à distância ou o curso online. No curso à distância, você recebe a apostila e provas no seu e-mail, mas no curso online, você faz tudo pela plataforma online. Basta acessar o link abaixo, capelaniaomce.com.br. E aí você acessa esse link e você clica aí nas instruções e você vai poder comprar o curso e fazer tudo online. Essas 2 formas são as formas que nós hoje vendemos os nossos cursos. Pastor Ronaldo, e o que esse aluno, após ele concluir o curso, o que ele vai receber? Olha, existem 2 modalidades de curso que oferecemos no curso à distância e no curso online. Nós temos o curso Premium, que oferecemos certificado, credencial e registro online. Inclusive, somos a única capelania que fornece registro online para o capelão comprovar que ele pertence à capelania juntamente com a credencial dele. Ou seja, ele vai ter um login e vai ter uma senha de acesso ao cadastro dele, ou seja, ao registro dele na capelania, para que ele possa comprovar que ele pertence à capelania e aquela credencial dele não é uma credencial falsa. No curso OMC Master, ele recebe a credencial, recebe também o registro online, o certificado e recebe também o porta-documentos internacional da OMC, o porta-documentos funcional para que ele possa se apresentar como capelão da OMC em qualquer lugar do mundo que ele for. Pastor Ronaldo, qual é a importância do chamado ministerial na vida de um capelão? A importância de um chamado de um capelão é algo extraordinário, porque o capelão, ele é um homem, uma mulher de Deus que aceita o desafio que o Senhor Deus colocou no coração dele de ganhar almas, de evangelizar, que na verdade isso é uma obrigação de todo cristão, de toda pessoa salva. E a importância disso nós podemos ver da seguinte forma, eu vou dar aqui alguns exemplos, algumas comparações. O trabalho de um engenheiro, ele permanece aqui nessa terra. O trabalho de um médico também permanece aqui, mas o trabalho de um capelão ecoa na eternidade. Por quê? Porque aquilo que ele faz vai livrar pessoas de passarem a eternidade no inferno. Para você ter uma ideia, quando Eliseu entendeu o chamado dele, ele foi lá e queimou as 12 juntas de boi, ou seja, fez aquele churrasco com todos aqueles bens que ele tinha, que ele trabalhava, para não voltar atrás. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que queimar da nossa vida tudo aquilo que nos
nos remete uma esperança para voltar atrás do nosso chamado. Porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. E o Senhor Jesus também disse que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Ou seja, os campos já estão preparados para a colheita, mas os trabalhadores do Senhor são poucos. Então, ser um capelão é ser um desses poucos que aceitou o desafio que Deus colocou para evangelizar, para ganhar almas. E uma coisa, é em lugares aonde ninguém quer ir. Isso é muito importante. Por quê? Porque é lá no hospital que a máscara da pessoa cai e o coração dela se desarma. É lá que você vai chegar no momento da vida daquela pessoa, que ela era soberba, era uma pessoa que não aceitava a pregação do evangelho, mas ali Deus colocou aquela pessoa naquela situação para que você, capelão e capelã, chegue ali naquele momento e pregue o evangelho para aquela pessoa no momento que ela está totalmente desarmada. E ali ela vai ouvir o evangelho e ela será salva, assim como também o ladrão na cruz, que no último momento da vida dele, ele reconheceu quem Cristo era e por isso foi salvo. Por isso que Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Então, quando nós chegamos no hospital ou até mesmo no presídio e pregamos o evangelho para as pessoas, isso é muito importante porque você livra elas de passarem a eternidade no inferno. Ou seja, quantas pessoas têm deixado o seu chamado, têm largado o chamado e por causa desse desleixo, né, de não querer fazer a obra, quantas pessoas estão padecendo e quantas pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Por quê? Porque tem muitos rejeitando o chamado. Exatamente, tem muitos rejeitando o chamado. E eu lembrei aqui, pastora Glória, de uma história de uma moça argentina que o Senhor Jesus chamou ela para pregar o evangelho e ela disse, não, eu ainda vou casar, depois eu quero ter os meus filhos. E ela casou, teve os filhos, Deus visitou ela de novo e ela disse, agora eu quero ter os meus netos. Não posso nesse momento ter compromisso com o evangelho. E depois ela teve os netos e quando ela já estava bem idosa, tinha um homem de Deus passando na porta da casa dela e Deus falou que aquele homem de Deus atravessa a rua e bate campainha naquela casa lá e a primeira pessoa que sair, você tem a minha palavra para falar com ela. E quando aquele homem de Deus atravessou a porta e bateu, quem saiu foi aquela senhora idosa e aquele homem de Deus apontou o dedo para ela e disse, por tua causa mais de 200 mil argentinos vão para o inferno, mas eu vou cobrar o sangue de cada um deles de você, porque você recusou o chamado de Deus, o chamado que eu tinha para você. Ou seja, aquela moça, ela colocou em primeiro lugar a vida dela. E quem atende o chamado de Deus, ele tem que negar a vida dele aqui, pegar a sua cruz, carregar ela e seguir Cristo 100%. Não adianta você ficar dividido, porque a palavra do Senhor diz que o homem dividido, o homem de coração dobre, não alcançará nada do Senhor. Nossa, isso aí é muito forte, né, pastor? Quantas pessoas rejeitando o chamado? Muitas pessoas rejeitando o chamado, inclusive capelães que estão assistindo agora, que fizeram o curso de capelania. Você pagou um preço, né, do curso, você pagou um preço de tempo, fez o curso de capelania e hoje você não renova a sua credencial, não quer fazer uma visita no hospital, no presídio, não quer gastar o seu tempo com isso. Eu quero dizer para você, capelão e capelã, volte para o primeiro amor nesse momento. Volte para o primeiro amor. Volte para Cristo 100% e atenda o seu chamado. O próprio Senhor Jesus disse que aquele servo que sabia o que tinha que fazer e não o fez, dê a ele muitos açoites. Ele receberá muitos açoites, porque sabia o que tinha que fazer e não fez, não atendeu o chamado do Senhor. Pastor Ronaldo, por que é importante ter uma credencial de capelão? É importante ter uma credencial de capelão, por quê? Porque a credencial é uma arma que Deus está colocando nas tuas mãos para abrir portas. Como eu disse, existe uma guerra silenciosa que não é divulgada nos jornais, não é divulgada nas mídias, mas uma guerra que existe nos hospitais e nos presídios, principalmente nos hospitais,
onde pessoas de outras religiões que comandam aquele hospital não quer que a pessoa chegue ali e pregue o evangelho, porque ela é de outra religião, então ela não aceita o evangélico ali naquele lugar. E aí ela vai lá e fecha as portas, não deixa a pessoa fazer visita, não deixa a pessoa entrar fora de horário para fazer uma visita e nem dentro do horário. E é importante você ter a sua credencial de capelão, por quê? Porque você vai ter acesso a esses lugares. Proibir um capelão de visitar é crime, que dá prisão de até 5 anos e também multa. Ou seja, o capelão, ele é um ministro religioso autorizado por lei para pregar o evangelho nos hospitais e nos presídios. Eu até digo que é preferível você ter a credencial de capelão e não precisar dela do que você não ter e precisar. Recentemente, uma capelã que não renovava a credencial dela há alguns anos me mandou uma mensagem querendo renovar a credencial dela e disse: olha, eu precisei dessa credencial e não tinha ela no momento que eu mais precisei na minha vida. Ou seja, tenha a sua credencial de capelão, porque ela é uma chave, ela é uma arma que Deus coloca na sua mão para você ter as portas abertas para poder pregar o evangelho. Ou seja, ter a credencial e ter ela em dia, porque a credencial da capelania OMC, ela tem uma validade, correto? Sim, a credencial da capelania OMC, ela tem uma validade de 1 ano. Você deve fazer a renovação dela anual, para você se manter em dia dentro da capelania. Não é obrigatório renovar, mas se você quer continuar como capelão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, você vai pagar essa renovação anual, que é um preço justo para você manter uma credencial tão forte, tão poderosa, que abre portas nas suas mãos. Pastor Ronaldo, existe diferença entre credencial de pastor e credencial de capelão? Sim, existe uma diferença entre a credencial de pastor e uma credencial de capelão. A credencial de pastor, ela vai comprovar que você é pastor, que você teve uma jornada dentro de uma denominação evangélica e você conseguiu o cargo de pastor, ou seja, você tem uma credencial pastoral que comprova que você é um pastor evangélico. Já a credencial de capelão, ela é diferente. Não interessa se você é um pastor, se você é um diácono, se você é um líder de célula, se você é um membro evangélico, você não faz célula, você não é diácono, você não é pastor, mas você é um membro que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e você tem amor pelas almas, quer ganhar almas. Ou seja, a credencial de capelão, ela vai te credenciar para você ser um ministro religioso autorizado por lei para entrar nos presídios, entrar nos hospitais e poder pregar o evangelho. Então observe que aquelas pessoas que antes era impossível elas terem uma credencial religiosa na mão delas, hoje elas podem ter essa credencial se tornando um capelão. Por isso que eu digo para você, faça o curso da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos para que você se torne um capelão legalizado. E aí você vai ter o direito de poder receber essa credencial e pregar o evangelho nos hospitais e nos presídios. Então, a credencial de capelão, ela abre portas para você pregar o evangelho nos hospitais. A credencial de pastor comprova que você é um pastor, que você teve o trajeto dentro de uma denominação para se formar como pastor. Ou seja, até aquele irmãozinho bem simples, que não tem uma oportunidade dentro da sua denominação, pode se tornar, né, um capelão ou uma capelã. Aquela pessoa que ninguém nem dá nada por ela, que não é aquela pessoa culta, não é aquela pessoa que sabe falar no altar, mas ela tem o desejo de levar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ela pode se tornar um capelão ou uma capelã. Sim, ela pode se tornar um capelão ou uma capelã. O que eu aprendi desde criança é que, por exemplo, Pedro não foi exigido dele curso de teologia para ele ser um ganhador de almas. Ele era um homem culto. Imagina se Jesus exigisse de Pedro uma faculdade para ele se tornar um pregador do evangelho. Jamais Pedro iria pregar o evangelho. Então, Deus chama pessoas simples para pregar o evangelho. Então, os maiores ganhadores de almas,
Às vezes nós pensamos que são aquelas pessoas cultas, aquelas pessoas que são estudiosas, aquelas pessoas que são formadas nas grandes faculdades, mas é totalmente o contrário. Os maiores ganhadores de almas são aquelas pessoas que não têm nada disso, mas que se colocam à disposição do Senhor Jesus, amam o Senhor Jesus, amam o que Cristo fez no Calvário e querem ganhar almas. Sabem da importância que tem você pregar o Evangelho e você livrar uma pessoa de passar a eternidade no inferno. E você garantir essa pessoa de escrever o nome dela no livro da vida e ela passar a eternidade no céu. Pastor Ronaldo, existe curso de capelania reconhecido pelo MEC? Pastora Glória, não existe curso de capelania reconhecido pelo MEC. Não existe. Isso é uma mentira. Por quê? Porque o curso de capelania, ele não é um curso de formação, ele é um curso de capacitação. Ou seja, ele não é um curso de formação e, por isso, não é reconhecido pelo MEC. E as empresas que estão oferecendo isso aí estão mentindo para as pessoas. E por que existem muitas propagandas de pessoas falando que tem uma capelania que dá curso reconhecido pelo MEC, que tem faculdades fazendo cursos reconhecidos, né, pelo MEC? Olha, o curso de teologia, ele pode sim ser reconhecido pelo MEC, mas o curso de capelania não é reconhecido pelo MEC. E você pode entrar em contato com o próprio MEC e verificar isso. Ele não é reconhecido pelo MEC, porque ele não é curso de formação, ele é curso de capacitação. Essas empresas fazem isso, né? Elas colocam essa mentira, por quê? Porque elas querem dar credibilidade ao curso que elas estão vendendo, para poderem vender cada vez mais. Mas aí as pessoas entram nisso e depois elas verificam que não tem nada a ver, não tem reconhecimento nenhum pelo MEC, e aí acabam se frustrando. O que eu digo para você é, siga a verdade, faça o curso correto, que não vai mentir para você. Porque se a pessoa mente hoje para você, ela vai mentir amanhã também em outras coisas. Existem cursos de capelania falsos ou cursos não confiáveis? Sim, Capelã Glória. Infelizmente, é o que mais existe hoje. Cursos de capelania falsos, cursos mentirosos, pessoas que se aventuram, montam uma capelania, não sabem como funciona e vende cursos baratos e, como todo mundo sabe, o barato sai caro. O brasileiro sabe disso, que o barato sai caro, mas mesmo sabendo disso, muitos brasileiros ainda continuam procurando o barato e depois acabam sofrendo. Por quê? Por exemplo, nós recebemos ligações diariamente, né, ou semanalmente ou mensalmente, de pessoas que fizeram alguns desses cursos, não acha mais a pessoa que deu o curso, não consegue renovar a credencial, não consegue ter acesso aos hospitais, não consegue ter acesso aos presídios e a pessoa simplesmente perdeu o dinheiro dela. Nós tentamos, no passado, trazer pessoas que fizeram outros cursos para a nossa capelania e foi uma grande frustração e eu vou explicar o porquê. Porque nós pedimos comprovação das pessoas que fizeram um curso sério e as pessoas mandaram ali um certificado, mandaram ali também credencial e muitas delas, quando fomos verificar, eram capelanias falsas. Teve uma delas que quando verificamos o CNPJ, a gente viu que não era uma capelania, era uma inscrição, né, um CNPJ de uma fábrica de temperos. Olha para você ver. Agora, olha o risco que essa pessoa correu, né? Ela comprou esse curso baratinho e fez o curso. Imagina só se o hospital ou o presídio vai comprovar se aquela capelania realmente era verdadeira ou não. Aquela pessoa poderia sair dali presa, responder criminalmente por uma identidade falsa, certo? Porque ela está carregando algo falso, está carregando um documento falso. Então é importante você que quer ser um capelão, você que quer ser uma capelã, fazer um curso sério que vai realmente te dar uma credencial que tem validade e vai te dar também depois um apoio para você acessar os hospitais e os presídios, porque mesmo com a credencial na mão, alguns hospitais e presídios ainda tentam barrar a pessoa. Aí, se a capelania é verdadeira, ela vai conseguir abrir a porta. Se não é, ela vai deixar a pessoa abandonada. E onde na Bíblia fala sobre a capelania?
Em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, fala sobre a capelania. É claro que esse texto bíblico é um texto profético, né, do pós-tribulacionismo, ou seja, ele fala do final da grande tribulação, quando Cristo ele vai reunir as pessoas, vai colocar à sua esquerda os bodes e à sua direita as ovelhas e os irmãos. E aí Jesus vai dizer para essas pessoas: eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu era nu e você não me vestiu, eu era forasteiro e você não me hospedou, eu estava enfermo e você não me visitou, eu estava preso e você não foi me ver. E aí essas pessoas vão responder ao Senhor: mas Senhor, quando é que não fizemos isso ao Senhor? E Jesus vai dizer para elas: quando não fizestes a mim, a um dos meus pequeninos, a mim também você não fez. Ou seja, ali, nesse texto bíblico, que é um texto escatológico, é um texto profético para o final da grande tribulação, mas é um texto que podemos ver a capelania nesse texto. Ou seja, a capelania de ação social, que é você matar a fome das pessoas, você vestir as pessoas que não têm o que vestir, certo? Você matar a sede das pessoas, né? Você dá de comer, dá de beber, dá de vestir. É uma capelania de ação social. A capelania hospitalar também está nesse texto, ou seja, eu estava enfermo e você não foi me ver, né? Não foi me visitar. E a capelania prisional também está mencionada aí. Eu estava preso e você também não foi me visitar. Visitar é uma atitude divina. Deus visitou Adão no Éden. Deus visitou Abraão quando foi falar para ele que ele iria ter um filho. Olha para você ver. Jesus também visitou. Jesus visitou a sogra de Pedro que estava doente e a curou. Jesus fez várias visitas nas casas das pessoas. Então, visitar é uma atitude divina. E quando você é capelão, o que você vai fazer é visitas. Visitas nos hospitais, nos presídios, para pregar o evangelho. Pastor Ronaldo, um capelão, ele visita somente hospitais e presídios, ou ele pode visitar outros lugares? O senhor falou de também capelas ecumênicas, mas tem algum outro lugar que pode ser visitado? Sim, o capelão ele pode visitar hospital, presídio, asilos, creches, escolas para poder pregar o evangelho, e o capelão também ele pode visitar capelas militares. Por exemplo, se você for em Florianópolis, no bairro Trindade, tem uma capela militar no batalhão da Polícia Militar daquela cidade. E ali está escrito para todo mundo ver horário da igreja evangélica, horário de culto, e horário de culto da igreja católica. Se você for no bairro também Jurerê Internacional, que é um dos bairros mais ricos do Brasil, tem também uma capela ecumênica. Tem lá horário de culto da igreja evangélica e horário de culto da igreja católica. Muitas cidades, muitas prefeituras constroem uma capela ecumênica, ou seja, a capela ecumênica ela pode ser ministrada ali quem é um ministro religioso. Não é somente um padre, mas também um pastor, um capelão, pode chegar ali e fazer uma ministração. Se você for no aeroporto, também tem capela ecumênica. Se você vai fazer uma viagem, vai ficar muito tempo no aeroporto, você pode procurar a capela do aeroporto, se apresentar como capelão e pregar o evangelho ali também. Também nos shoppings, que a gente vê muita capela também no shopping. Muita gente não sabe, mas nos shoppings também tem capela. Sim, inclusive no shopping Del Rey, aqui de Belo Horizonte, tem uma capela ecumênica, que você pode, como capelão, se apresentar e você pode fazer culto ali. Pastor Ronaldo, Jesus chamou as pessoas somente para assistirem cultos? Não, Jesus não chamou você somente para ir aos domingos da igreja, sentar lá, assistir um culto, ouvir uma palavra e cantar louvores ao Senhor. Não, isso é bíblico, porque a palavra do Senhor diz: não deixai de congregar como é costume de alguns. E também está escrito: feliz é o dia que vou à casa do Senhor. Porém, veja bem, Jesus, ele chamou a igreja para ir. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a igreja precisa sair das quatro paredes. As pessoas estão doutrinadas, veja bem, doutrinadas a ficarem em quatro paredes
e achar que estão fazendo a obra de Deus ali, pregando para crente. Ou seja, crente pregando para crente. Não, você tem que sair dessas quatro paredes e pregar para quem não ouviu o evangelho. Pregar para o católico, para o espírita, para as pessoas que não têm religião nenhuma, para o ateu. Você precisa pregar o evangelho para essas pessoas. E um dos melhores lugares para você pregar o evangelho para essas pessoas é no hospital, porque ali o coração se desarma e a máscara da pessoa cai, e ela fica totalmente desarmada para poder ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Pastor Ronaldo, então o senhor já ensinou que uma mulher também ela pode ser capelã. Ou seja, então a mulher ela pode pregar o evangelho segundo a Bíblia? Sim, a mulher pode pregar o evangelho segundo a Bíblia. Eu não quero entrar aqui em discussão se ela pode ser pastora, se não pode. Não quero entrar nesse tema. A pergunta que você fez é: uma mulher pode pregar o evangelho segundo a Bíblia? Sim, pode e deve pregar o evangelho. Quando Jesus estava subindo no Monte das Oliveiras, subindo para os céus, certo? E havia ali 120 testemunhas. E Jesus diz para essas testemunhas, que eram homens e mulheres: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, ele não falou somente para pastores, ele não falou somente para um grupo de religiosos, não, ele falou para todos que estavam ali: ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsai os demônios, curai os enfermos. Jesus deu essa ordem. Agora observe que Jesus, depois que ele ressuscita dentre os mortos, a primeira pessoa que ele aparece é para uma mulher, para Maria Madalena, e ele diz para essa mulher: vá e anuncie aos seus irmãos que eu ressuscitei e vou encontrar com eles. Isso é a pregação do evangelho, é anunciar que Jesus ressuscitou, que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e todo aquele que o receber como Senhor e Salvador da sua vida será salvo, pois está escrito: aquele que crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Amém? E a primeira pessoa que teve a oportunidade de falar que Jesus ressuscitou foi Maria Madalena, uma mulher. Que bênção! Então podemos pregar. Mulheres, vamos pregar, vamos levar a palavra de Deus rápido. Amém. Amém. Pastor Ronaldo, nós recebemos uma ligação na semana passada de uma capelã que ela estava muito triste porque o pastor dela proibiu ela de fazer visitas. Falou que ela não era para fazer visitas, não é para pregar, que não é para ser capelã mais. Então, o que o senhor me diz sobre os pastores que proíbem os membros de fazer visitas em hospitais e de pregarem o evangelho? A palavra de Deus, ela diz aos pastores: pastoreai o rebanho do Senhor não como dominadores, mas como servos, como aqueles que vão prestar conta ao sumo sacerdote, ao pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus. Então observe que a palavra do Senhor diz: pastoreai o rebanho do Senhor não como dominadores. O que muitos pastores querem fazer é dominar as pessoas. E você não pode se deixar ser dominado por pastor algum. Você é livre. Jesus te chamou para a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é livre para pregar o evangelho. O meu conselho para você, mulher, para você, homem, que está sendo impedido de sair das quatro paredes da sua igreja e pregar o evangelho para quem precisa ouvir o evangelho é: saia dessa igreja. Procure uma igreja, procure um pastor que crê no Senhor Jesus, que crê na pregação do evangelho, que aceita você pregando o evangelho, e vá pregar o evangelho. É isso que você deve fazer. Não continue sendo escravo dessa situação que o diabo colocou você nessa denominação que não pertence a Deus. Deus não está nesse lugar. O Espírito de Deus jamais vai impedir você de pregar o evangelho. E a própria palavra do Senhor diz: aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Amém? E se não tem liberdade nesse lugar para você pregar o evangelho, é porque o Espírito de Deus não está aí, e o que está agindo aí é o Espírito do diabo. Eu quero deixar agora um recado para você, capelão ou capelã da UMC, você que fez o curso há muito tempo, você que deixou de renovar, ou renovou uma vez só, ou nunca renovou. Preste atenção, nós estamos nos finais dos tempos e tem muita gente sofrendo,
pessoas que estão morrendo nos hospitais, pessoas que estão morrendo nos presídios, pessoas que estão sofrendo, necessitando da sua visita. Não é da visita só de um ou outro capelão, da sua visita. Até mesmo pessoas da sua igreja que está lá sofrendo e precisa da sua visita urgente. Se você não tem a sua credencial na mão, ela renovada, se ela já está vencida, eles vão te barrar no hospital. E aquela pessoa, ela pode morrer, ela pode ir para o inferno e você ficar com a consciência pesada. Então, quero dizer para você, renove a sua credencial, dê o valor que essa credencial ela tem na sua vida. Você tem um tesouro na sua mão que você não está dando valor. Então, renove a sua credencial. Eu tenho uma palavra de Deus para você, capelão da OMC. Cumpra o seu chamado, complete a sua carreira e guarde a sua fé, em nome de Jesus. Você que fez o curso há muito tempo e você não renova a sua credencial, volte para a OMC, renove a sua credencial. E você que fez um outro curso de capelania e você está chateado porque você não foi atendido como prometeram, você talvez não recebeu nem a sua credencial, você pagou por um porta-documento, não recebeu, você tentou fazer uma visita e não conseguiu, não foi assistido, não teve apoio nenhum, apenas tomaram o seu dinheiro. Venha para a OMC, nós vamos ajudar você a ter a sua credencial de capelão. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero agradecer você que participou do nosso podcast, que Deus te abençoe e fique atento para o nosso próximo podcast. Também quero te agradecer, Pastor Ronaldo, por essas explicações, por ter tirado várias dúvidas. Paz seja contigo, pastora Glória, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado pela sua participação e eu quero pedir a você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, tivemos mais de 5 milhões de visualizações, contando com YouTube, TikTok e Instagram. Quero pedir a você, se inscreva no canal do YouTube, clica no sininho, deixa o seu like, se inscreva também, nos siga nas redes sociais como Instagram e TikTok. Também Facebook. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e muito obrigado pela sua participação. Fica com Deus.